como nós estamos trabalhando com equações diferenciais, às vezes eu vou chamar simplesmente de equações e às vezes de EDs. Eu chamando essa atenção porque no título do anterior eu coloquei EDs do último vídeo e antes eu coloquei equações. Às vezes eu vou falar um, às vezes eu vou falar outro, tanto faz um termo ou outro, então saibam que é a mesma coisa. Guys, antes de prosseguir para o método de resolução de uma equação separável, eu preciso falar para vocês, nós precisamos conhecer, esqueci de trocar o pincel, as formas, o que é uma forma diferencial de uma equação. Beleza. De forma diferencial de uma equação diferencial de primeira ordem. Dessa vez eu vou enfatizar a primeira ordem, apesar do que eu disse para vocês, porque o que a gente vai fazer aqui de fato vale somente para a primeira ordem. Guys, uma equação de primeira ordem, de modo geral, pode possuir esse formato aqui, ó, dy dx igual a uma certa função f que depende de duas variáveis, x e y. Ok. Equação de primeira ordem. Uma equação de primeira ordem ela pode apresentar esse formato. Acontece que uma equação diferencial pode ser reescrito em outra forma, que a gente chama de forma diferencial. Vamos comentar um pouco a respeito dessa forma. Existe um conceito que a gente não vai abordar aqui, porque não é da nossa disciplina, chamado justamente de forma diferencial. Aí é um conceito para outra disciplina, como eu já disse, que envolve transformações lineares, envolve muita álgebra linear de modo geral. Acontece que com esse conceito nós conseguimos reescrever equações em formatos que muitas vezes é mais simples ou melhor de trabalhar. Como a gente não vai abordar esse conceito aqui, porque não é da nossa disciplina, então nós vamos apresentá-lo superficialmente. Na verdade, nós vamos apresentar a equação diferencial nesse formato. Que é basicamente tratando como se essa forma de lines, lembrando isso aqui, é a notação de lines para a derivada, tratando como se ela fosse um quociente dy sobre dx. Não é, mas é como se fosse. A partir do conceito de formas, dá para trabalhar muito parecido. Então, o que a gente pode fazer aqui com esse formato de equação? dy dx, eu posso passar... como é que eu vou explicar isso? Nesse formato de diferencial, a gente pode definir o que é o diferencial de y, o que é o diferencial de x, nós não iremos definir, mas trabalhando dessa forma, essa equação seria equivalente a essa aqui, ó, dy igual a f de xy dx. F de xy dx. Ok. Como nós não conhecemos o conceito de forma diferencial, para nós iremos compreender isso aqui como o equivalente à escrita dessa equação. Então, sempre que nós vermos esse formato de uma equação diferencial, ficará subentendido que, na verdade, estamos trabalhando com essa equação. Então, para a gente compreender melhor, é como se o dx passasse a dividindo. Entretanto, guys, aqui fica muito claro quem é a variável dependente, que é o y, e a variável independente, que é o x. Ou seja, fica muito claro quem é a variável incógnita da minha equação, para a qual eu busco função para a solução. Aqui eu busco funções y. Nesse formato não fica tão claro. Nesse formato eu posso estar buscando funções y ou funções x. Aqui fica mais claro porque eu sei que isso aqui é variável de derivação. Mas não tem tanto problema também não. Até porque
existe um teorema do cálculo chamado teorema da função inversa. E eu poderia usar, sob certas condições, o teorema da função inversa aqui. E ao invés de procurar soluções y, eu posso procurar soluções x. Tem problema nenhum. Então não há muito problema nesse caso. E desse formato, nós ainda podemos reescrever da seguinte maneira. Como dy dx menos fxy dx igual a zero. Ou seja, trabalhando isso aqui como sendo uma entidade. E daí nós batizamos, colocamos... Como a gente pode fazer manipulação matemática, aqui há um termo muito genérico, eu posso inclusive fazer multiplicações por termos aqui para transformar isso. Eu posso colocar um m na frente do dy, basta multiplicar por m, se você quiser. E isso aqui eu posso, o que vai ficar aqui, eu posso chamar de n. Só um detalhe, esse m ele vai depender do x e de y, das nossas variáveis x e y. Aqui vai ficar um n dependendo de x e y igual a zero. E nós podemos simplificar chamando simplesmente de m e simplesmente de n. Então, guys, uma equação diferencial ela pode ser reescrita nesse formato aqui, nessa forma. E a gente chama disso aqui de forma diferencial da equação. Então, isso aqui é a forma diferencial. E o nome forma diferencial da equação é porque envolve formas diferenciais. dy e dx são o que nós chamamos de formas diferenciais, mas nós não iremos entrar nesses detalhes. Inclusive, esse dy e dx aparece lá na integral. E vai ter uma relação muito forte, ok? Entenda então isso como sendo o quê? Como sendo um outro formato para essa equação. Então é isso. E thanks.